Olá, tribo Conteiro! Mais um dia aqui juntinhos, coisa boa demais isso! A tribo crescendo, Conteiro, Conteiro cheio de histórias boas passando por aqui, que delícia isso! Muito bom essa conexão humana, muito bom ouvir essas histórias que a gente sai assim inspirado, né? Hoje então assim vai ser incrível, esse encontro me deixa bastante emocionada, porque é uma história de muita superação, de muita dedicação. A gente vai conversar com o Wellington Lima. O Wellington tem uma história que ele vai compartilhar com a gente. Ele saiu de Pernambuco para o mundo. E é uma história, assim, incrível, né? Eu fico aqui pensando, quantas histórias ele pode trazer para a gente dessa vivência aí de mais de 20 anos de Cirque du Soleil. Incrível. Bom, ele já chegou por aqui, vou pescar ele, porque ele, melhor do que ninguém, conhece a história dele e pode compartilhar com a gente. Eu acredito demais que a gente aprenda muito com as histórias de vida das outras pessoas. Eu acredito que isso pode ser uma verdadeira transformação. A gente seguir exemplos, pessoas que inspiram a gente. E eu estou muito feliz de estar recebendo hoje o Wellington Lima aqui no Conteiro, na Conversa Conteiro. Obrigada a todo mundo que está aí. Chama a galera que vocês acham que deve chamar, que gostam de histórias de inspiração, histórias bonitas. E vamos lá. Deixa eu te pegar aí, Wellington! Antes de tudo, deixa eu falar que o Conteiro ama a tribo do circo. Ai, te esperando. Olá, palhaçada! Total! Cara, que coisa boa estar aqui com você, hein? Pessoal, tô até suando. Também, mas quem tem que estar sou eu, não é você. Afinal de contas, assim, quem é fã aqui sou eu. Eu que estou aqui transpirando. Perdi até a fala. Muito bom. O povo está chegando. A tribo que está aí, a tribo ligada ao circo, já chama outro do circo. Porque o Conteiro ama circo e ama histórias. E aí, o Wellington falando com a gente lá de Las Vegas, gente. Ó, isso aqui tá muito chique. Aí, galera se juntando. Yes. A gente está falando com o pessoal, você em Las Vegas, eu em Paris, e a galera, muita gente no Brasil aqui com a gente, hein? Coisa boa isso, essa conexão. Então, não vamos perder tempo aqui não, porque tem muita história para a gente falar. Você sabe que eu vou te sugar assim até o, né? Você sabe que eu vou te espremer. Vou te espremer. Vamos começar pelo começo. Vamos lá atrás, onde tudo começou, onde você nasceu. Vamos lá buscar a raiz, que essa a gente sabe que a gente não esquece. Eu quero já iniciar antes dessa conversa falar para vocês que, tipo assim, não se assuste se durante a conversa eu ficar emocionado, porque eu acho legal essa coisa de compartilhar a vida, todas as suas experiências de vida, mas ao mesmo tempo eu digo, poxa, todo mundo tem uma história para contar e quem sou eu para contar a minha? Às vezes eu dou um cachorro. Então, todo mundo tem uma história para contar, é verdade, mas todo mundo tem uma história para contar, mas hoje é a sua. E a sua história a gente está louco para ouvir. É isso aí, é exatamente isso. Não Bom, é? Cátia, eu sou de Recife, Pernambuco, né? Sou um dos 5 filhos de Dona Fal, Maria de Fátima. Vim de uma situação não privilegiada, mas, sei lá, eu nunca reclamei da vida, né? Eu sempre fui um menino muito, sei lá, muito espontâneo, muito brincalhão, muito ria de tudo. Sempre fui palhaçada desde criança, na verdade, né? Fui muito menino de subir em pé de árvore, de pular de rios, de ir para a praia quando eu tinha 9 anos de idade. E tudo isso me inspirava para, eventualmente, né? Quando eu era criança, bem pequenininho, eu sofria de asma. Por muitos anos eu sofri de asma. E até meus 7 anos de idade, né? Eu vivia no hospital. Então aquilo foi muito difícil. Eventualmente fui para a escola e eu um dia estava voltando da escola e vi uns meninos. Eu tinha 10 anos de idade
vi uns meninos fazendo saltos na rua. E aquilo me encantou, né? Aí eu digo, caraca, os saltos. Aí eu comecei, toda vez que eu vinha da escola, atrasava um pouco mais e começava a treinar com os meninos. E eles foram me falar que aquilo se chamava capoeira. Aí eu falei para minha avó, né, que no caso era que me criava, e ela falou, não, você não pode fazer isso, que é coisa de malandro, que é coisa de imaginar, você não pode fazer isso. Aí eu digo, mas os meninos estão fazendo, ninguém está usando droga, ninguém está fazendo nada errado. Para mim era um encanto aquilo, né? E dali eu não consegui convencer minha avó a fazer a ginástica, a capoeira. Aí o que é que eu falava para ela? Olha, eu vou ali na casa da tia, lá em cima no bairro, para assistir TV. E aí eu pegava o ônibus à noite, e eu morava no Ibura, em Recife, no R10 Ibura, e ia para o Coque, onde tinha uma tia minha, mas é lá onde o pessoal treinava, que era uma outra comunidade, a favela, né, que as pessoas conhecem. E eu saí de lá bem tarde, mas era desde pequeno já acreditava, né, em algo diferente. E às A vezes capoeira, então, inicialmente foi o que te seduziu, né? na verdade não foi a capoeira em si, foi os saltos da capoeira, né? Foi os saltos, aquela Os coisa movimentos, aquela estética bonita, né? correto. E aí foi isso, né? E aí eu tava, poxa, nesse bairro aí que chama o Coque, era bastante perigoso. Teve uma época também que eu morei nesse bairro, né? Depois que minha avó faleceu. São tantas histórias que às vezes é difícil. E me diz uma coisa, e aí qual o momento que você começou a, de fato, falar assim, eu quero fazer isso, ou a capoeira, ou a ginástica artística, ou a ginástica de trampolim? Como é que você acabou realmente fazendo? Eu acho que o legal que eu tive, né, e que me ajudou muito eventualmente aqui no Circo du Soleil, foi a mistura de ter tudo junto, né? Além dessa coisa que, por ser do Nordeste, tem essa coisa cultural, da coisa do frevo, da capoeira, das outras coisas tradicionais nossas do Brasil, né? Eu comecei, como eu falei, né, na capoeira. Da capoeira fui para a ginástica artística, né, no Geraldão, em Recife. E da ginástica artística eu fui para o trampolim acrobático, que é a cama elástica. Pois é, na verdade a gente está conversando hoje aqui, porque o Ricardo, meu marido, lembra de você, de 95, 96, no Salto 3. Né? Isso. Ricardo fazia trampolim e falou assim, cara, o cara é incrível. E isso, você foi campeão, né? Você foi campeão de trampolim ou ginástica artística? Eu cheguei a ser campeão brasileiro por idade adulta, né, de trampolim acrobático, né? Mas eu treinei no Salto 3 com o seu esposo, o Ricardo aí. Mas, cara, desde muito cedo, né? Eu treinei com várias pessoas. Eu não tive, sabe, só um treinador. Eu tive pessoas assim, tipo assim, que me inspiraram, né, nessas épocas, mas o treinador. Então, é a essência, essa coisa de todos os treinadores. Eu trouxe um pouco de cada pessoa para o circo, para estar onde eu estou hoje, entendeu? Eu vou contar mais sobre isso, mas é realmente assim, não foi só a competição no Salto 3 na época, né? Foi tudo, né? A gente é feito de 1000 pedacinhos, das pessoas todas que passam na nossa vida, né? Com certeza. E eu tinha uma coisa também, né, Kátia, que tipo assim, tô pulando muitas fases ainda, vou pro trampolim, mas depois eu volto, tá? Na minha época de competição de trampolim acrobático, né, como eu fiz capoeira, fiz ginástica artística, da ginástica artística, participei de algumas competições do Norte e Nordeste ali, na região do Norte e Nordeste. Cheguei a ficar em segundo lugar no juvenil. Não tinha muito meninos, eu treinava muito com as meninas em geral, né? E porque já tinha acabado basicamente a seleção pernambucana de ginástica artística. Então, mas eu tinha um talento para coisa, né? E ao mesmo tempo, o meu treinador não era suficiente. E sabe aquela sede? Eu tinha sede de aprender. Eu tinha sede de aprender, de correr atrás. Então, às vezes eu nem ia para a escola para poder treinar, entendeu? Ou sair da escola e já ia treinar. E não é uma coisa assim, perto uma da outra, né? Mas isso me ajudou muito, né? Porque eu, tipo assim, como eu falei, tive várias linhagens de pessoas que contribuíram para estar onde eu estou hoje, entendeu?
E aí algo acontece de repente que muda a sua vida e propicia que você esteja aí em Las Vegas depois de uma longa mudança na vida. Você lembra esse momento? Como foi? Lembro, mas antes disso tem toda essa história, né, que eu ia falar do trampolim, né? Do trampolim, o trampolim acrobático foi o que me deu Deu um trampolim. o trampolim. Porque na época que eu fazia capoeira em Recife, eu tive uma situação um pouco delicada. Eu tive que parar a capoeira por causa disso. Foi, acho que em 93, 92, uma coisa assim. Eu fazia capoeira e saltava corda no meio da rua e vendia picolé lá no centro de Recife. E às vezes o meu mestre de capoeira, eu saltava, fazia toda aquela agitação, já fazia um mortal com pirueta por cima da corda, gritava para chamar as pessoas. E aí no final o mestre me dava 15 a 30 centavos. Eu digo, poxa, mestre, mas eu trouxe todo o dinheiro para você. Eu digo, você está aprendendo, você está aprendendo. Eu digo, tá bom, tudo bem. E só que um dia eu estava fazendo esses saltos na rua, né? E aí tinha aquela coisa do caminhão do Faustão, né? E nesse dia, um dia antes do caminhão do Faustão, que ia para Recife, teve um negócio, uma Colgate trouxe um professor de São Paulo, que se chama Cláudio Urbini. E ele estava lá fazendo trampolim. Quando eu vi as pessoas realmente saltando no trampolim, aquilo me deu uma esperança de uau! Aí eu lembro que eu entrei na fila e para saltar, e ele me viu saltando, ele começou a, como é que se fala? A me ajudar. E eu comecei a saltar com ele. No outro dia, eu fui para o hotel dele. Ele não acreditou que eu fui atrás dele, o professor Cláudio, né? Cláudio Vim. E eu pedi o telefone dele. Aí depois, isso foi em 94. E me mudei de Recife para São Paulo. Só que quem morava em São Paulo... Já foi um salto, né? Foi um grande salto. Foi o teu primeiro salto. Só que quem morava em São Paulo na época era um tio meu, que chama tio Luiz, e ele tinha... Era ele, a esposa dele e mais 8 filhos. Né? Só que essa época foi difícil para mim, porque eu era um a mais e o apartamento era só para 2 pessoas. Então foi complicado um pouco a convivência, porque era uma pessoa a mais para tirar o pão das pessoas de lá, né? Era uma boca, né? Mas é isso. Treinei, fiz ginástica, fiz um teste em Guarulhos para ginástica artística. Na época eu não passei, porque eu não tinha todas as habilidades que eles precisavam. E aí eu digo, sabe o que? Eu vou me dedicar 200% para fazer o trampolim acrobático. E isso me levou às alturas como eu estou hoje em dia, né? Incrível. Então, assim, foi muito foco naquilo que você queria, né? Muito treino, né? Não adianta, foi muito treino, foi muita dedicação, foi um olhar ali de persistência muito grande. E vamos lá. Deixa eu te interromper uma coisa. Era uma coisa assim também, que tipo assim, eu estava vindo do Nordeste, né? E a coisa lá já tinha acabado, para mim, de certa forma, da ginástica artística. Então, eu estava indo para um outro mundo, né? Tinha o professor Heron, que me deu muita força lá em Recife, na época, mas ele era limitado. Eu treinei muito nas faculdades lá de Recife. Uma das jeito que eu fazia, eu ia para a faculdade, né, para treinar, e o que eu fazia? Eu ia para a biblioteca da faculdade e ficava vendo os desenhos dos movimentos. E eu digo, vou tentar. E às vezes até eu ensinava as pessoas que estavam aprendendo na faculdade para me ajudar a fazer segurança, essas coisas assim. E foi uma época muito boa, eu aprendi muito, mas teve muitos professores que também me ajudaram nessa época. Muito bacana, cara, muito bacana. Yeah. Vamos mais um salto. São muitos saltos, eu tô até sem fôlego. Adoro te ver, menino. Deixa eu continuar um pouquinho então. Aí, o que aconteceu? Eu fui para São Paulo pela primeira vez, e isso em 94, né? E aí teve uma situação que, infelizmente, não tinha mais lugar onde eu ficar em São Paulo. Tinha um professor, o professor Cláudio,
que Deus o tenha, no céu, que ele já faleceu, ele, ele me deu muita força. Eu tenho muito orgulho do professor Cláudio. Ele acreditou muito em mim, sabe? E eu lembro na época, eu só tinha 14 anos, e ele teve a primeira briga com a esposa dele por causa de mim. Porque a esposa dele acreditava que eu tinha que ir estudar, voltar a estar com minha família, né? E o professor Cláudio, ele acreditava em algo em mim. Então eu tive que voltar para Recife. Mas eu falei, professor Cláudio, eu não posso voltar. Não sei se vocês entendem isso, mas para quem é do Nordeste e vai para o Sul, né? Sudeste do Brasil, e volta, é como se fosse um fracasso. Eu digo, não, sabe, eu senti algo dentro de mim, que eu digo, eu tenho algo dentro de mim, você tenha paciência que eu vou dar o resultado, mas vai demorar, entendeu? E aí eu lembro, olha esse fato, cara. Eu falei, professor Cláudio, deixa eu tentar, vou tentar. Aí tem uma amiga que eu também de Recife, né, que me ajudou. Eu falei, antes de vocês me levarem para a rodoviária, vocês podem me levar para a FEBEM? Porque eu pensava que eu trabalhava com instituição de caridade em Recife, né? E lá a gente tinha era o Funarte, uma coisa. E aí eu pensava que era como se fosse um dormitório para adolescentes. Mas eu não entendi o que era FEBEM, né? Mas eu pedi para ir para a FEBEM para não voltar para Recife. É. E aí, nada, tive que voltar, infelizmente. Nossa, eu lembro até hoje que quando eu voltei, algumas pessoas me deram, algumas pessoas, né, da ginástica de trampolim, André, o Minoro, algumas pessoas assim, me deram algumas coisas para levar de volta para Recife. E eu lembro que eu tinha uma caixa desse tamanho e eu não falei para ninguém que eu estava voltando, né, porque a comunicação não era muito boa nessa época. E eu avistei minha mãe de longe assim, e eu digo, mãe, quase chorando, né? Aí ela, emocionada, veio correndo atrás de mim. Só que eu não tava, era tanto peso na cabeça, eu digo, tira isso daqui da minha cabeça. E para mim foi isso, né? Foi uma das passagens, né? E aí que aconteceu, Kátia, que muita gente não entende dessa minha passagem de vida na ginástica de trampolim, né? É que eu fui várias vezes, né? De Recife para São Paulo, essa viagem de 3 dias. E foi perrengue, mas ao mesmo tempo foi muito aprendizado. Foi muito aprendizado porque toda vez que eu ia, eu acho que no começo as pessoas que me viam saltando, né? Que cara maluco tá vindo de Recife, nem treinador treina de direito. Mas e eu lembro que as pessoas às vezes falavam assim, pô, tenta fazer esse salto. Aí eu ia e fazia. E tipo assim, as pessoas, cara, esse cara é insistente. E tinha talento para coisa, entendeu? E eventualmente as pessoas começaram a acreditar mais em mim. Só que a minha desvantagem, né, é que quando eu saltava, por exemplo, eu ia para as competições, viajava 2, 3 dias, entrava no aparelho, o que acontecia? Torcia o pé sempre. Minhas primeiras 3 ou 5 brasileiras, eu torcia o pé. Palhaçada, hein, Feijão? Palhaçada. O Feijão tá aí. Torcia o pé, meu. E tava mancando, e mesmo assim eu competia. Eu lembro que um brasileiro, até hoje, um dos brasileiros que eu mais me lembro, foi no colégio militar, e eu torci o pé muito feio. E eu cheguei... Eu acho que eu devo ter rompido alguma coisa no pé. Mas eu enfaixei o pé tanto. E mesmo assim eu cheguei a competir e fiquei em 6º lugar. E para mim aquilo foi inacreditável, né? Mas era aquilo. Às vezes eu treinava antes das competições. O Ricardo está falando que acabou de escrever aqui, mas ele conta aqui em casa com insistência que você ia para uma competição e treinava 3 dias antes da competição e ganhava. E treinava por 3 dias apenas e ganhava. Incrível isso, né? O meu amigo, meu irmão aí, o Feijão, ele lembrou uma coisa que é muito, muito interessante, que eu brincava também, eu fazia, para quem conhece a acrobacia, né, eu fazia duplo de costa, duplo de frente, duplo de costa, duplo de frente, duplo de costa, eu torci o pé. E antes da competição, gente. Mas era porque era a única oportunidade, né, que eu tinha na época de treinar para poder competir. E mesmo assim, foi incrível, né? E eventualmente, isso foi, eu acho que em 95, 96, mas em 97, né, eu voltei para
para o Rio. E aí, na época, eu treinava com o Rodolfo, treinei no Colégio Militar. Nossa Senhora, eu tive muita ajuda do professor do Colégio Militar. Viajei muito dentro do Brasil. Cheguei aí para Cuiabá para poder treinar lá. Inclusive, eu estava até comentando... Cuiabá, quase outro mundo. Total. E aí, no caso, poxa, eu não acredito, mas eu cheguei a ser campeão brasileiro. Na época, né, o Rodolfo me ajudou muito, né, nessa época também. O Rodolfo é um grande atleta, o Feijão também. Eles eram, assim, os caras, né? Os caras do trampolim, inspiração. E pra mim, sabe, Kátia, eu nunca vi a coisa da competição. Não era para competir para mim. Era aquela coisa de se superar, de fazer uma coisa que... Pô, a competição era sua com você mesmo, né? Não era competir, era uma coisa sua, né? Um crescimento pessoal, né? De superação, algo... Com certeza. E, no caso, fui campeão por idade, né? Adulta naquela época. Só que eu era já muito determinado, sabe? Eu tinha as coisas de brincar, essas coisas assim, sempre o meu jeito de palhaçada de ser, mas ao mesmo tempo eu era muito disciplinado. A ginástica artística me trouxe isso. E também eu não podia dar bobeira. Eu não podia dar bobeira, entendeu? Eu sabia o que era. O pessoal que estava do trampolim era um pessoal da elite na época, né? Um pessoal, tipo assim, de high level, né? E, tipo assim, para eu chegar lá, eu teria que fazer minha parte, entendeu? Então, é isso. Muito bom, muito bom. Yep. Pronto para um salto? Para mais um salto? Sim, traga aí. Então, vamos para outro salto. Vamos. Então, e de repente, aí você conta pra gente, você foi parar na maior companhia de circo do mundo. Plim Plim, como foi isso? Bom, tudo tem um começo, né? Nessas viagens de vai e volta, né? O ano de 96 para mim foi um ano assim de muitas mudanças, né? Morei no Rio, morei em Minas, cheguei a morar em Minas Gerais. Tipo, todo lugar onde tinha oportunidade eu estava lá, entendeu? E muitos dos professores me deram essa oportunidade, né, de treinar com eles. E aí eu voltei para Recife, decidi continuar meus estudos e estava treinando com o professor Heron e ele falou: olha, tá tendo uma escola, se chama Escola Pernambucana de Circo. Eles estão tendo uma atividade de acrobacia, eles estão me chamando para ir lá. Mas como você, na época eu tinha 16 anos, como você está viajando muito, está ganhando experiência, por que você não vai lá? E eles vão trabalhar com criança. Eu digo, uau, legal. Não queria muito essa coisa do circo, né? Mas eu queria... Pô, era um primeiro dinheiro. Primeiro trabalho, no caso, né? E eu lembro que com a Escola Pernambucana, eu comprei minha primeira bicicleta. E foi isso. Aí eu comecei a dar aula de circo e eu fui saber que o programa da Escola Pernambucana de Circo estava envolvido com o Circo du Soleil, que era o circo do mundo. Estavam tudo conectado, entendeu? E aí, de vez em quando, o Circo du Soleil mandava pessoas para vir para Recife para dar cursos de trampolim. E eu lembro que eu fui para ter aula, né? Participar das aulas, e eu acabei ajudando a ensinar. E para mim foi sensacional aquilo, né? Isso foi em 96, 97. Bom, mudei para o Rio, treinei com um colégio militar, mas também treinei muito com o professor João, né? Que me ajudou muito também, com o Rodolfo, como eu falei antes. E aí, o que aconteceu? Fui campeão brasileiro, voltei para Recife, né, em São Paulo. Aí voltei para Recife, voltei para o Rio para treinar no colégio militar com a seleção brasileira na época. Na semana que eu cheguei, estava tendo a audição do Circo du Soleil. Eu digo, caraca, que legal. Eu fui lá para ver, mas te juro, não tinha nenhuma, não queria saber essa coisa do circo. Para mim eu não via importância, né? E o que aconteceu? Me chamaram para fazer audição, tinha que passar numa audição para poder fazer a audição. Mas essa pessoa que eu ajudei em Recife, do Circo do Mundo, ela acabou falando, não, vocês têm que ver esse menino, ele tem talento. E eu lembro que muita gente, durante a audição, acho que eram 120 pessoas, acrobatas que participaram, né, em diferentes níveis, o pessoal estava nervoso, o Circo du Soleil, e para mim... Você estava tranquilo.
Tranquilo, não, mas é tranquilo mesmo. E eu queria muito, como é que se fala? Sei lá, eu não me via no circo, né? Eu digo, pô, é coisa de circo, coisa de palhaço, né? Não entendia a granditude que era o Circo do Soleil na época. E eu passei a noção de manhã, né, junto com as outras pessoas. Eram 120, chamaram 10, inclusive chamaram o Rodolfo Rangel e tudo. Mas essas pessoas que passaram, eu acho que quase... Não sei se já ofereceram o contrato falando assim, ó, vocês têm a possibilidade de realmente ir para o circo e vocês vão ganhar mais ou menos isso. Eu falei, pô, nem tô nem aí. Aí eu lembro que tinha que fazer uma parada de mão, ficar 10 segundos, fazer as acrobacias de solo. Como eu tinha sido campeão brasileiro na época, por idade, fiz uma sequência no trampolim, mas tinha outras pessoas tão bons quanto eu na época, né? Só que teve um teste, né? Que eu tive que subir a corda. E na hora que eu subi a corda, ele falou, eu tive que subir a corda com a perna aberta. Ele falou, canta agora. Eu falei, aí eu lembro da canção. Não se admire se um dia beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Meu, mas eu cantava isso com tanta naturalidade que eles se encantaram. E o que aconteceu? Eles gostaram muito de mim, né? E aí eu tinha audição da tarde, eu não fui. Então, eu cheguei a voltar, eu voltei para treinar com o pessoal no Rio, treinava às vezes na escola de circo, e o circo me chamou a segunda vez. E eu falei, não, eu não tô afim. Eu quero representar o Brasil, gente. Eu quero representar o Brasil da melhor forma possível, né? E tipo, não quero circo, não quero circo. E aí me chamaram a terceira vez. Na terceira vez, eu conversei com o professor Cláudio Vini e com o professor Sérgio Baixo, uma pessoa muito querida para mim. E eu falei, será que eu vou, pessoal? Porque eu tinha um talento para coisa, né? Mas eles falaram, Wellington, tenta pelo menos, vai lá. Se você não der certo, você volta. E o que aconteceu? Comprar a passagem em maio e fui em julho. E em julho, julho chegou e eu fiquei. E comecei a fazer o espetáculo Lanuba, né? E eu te vi lá no Lanuba. Coisa linda, de vermelho. Pois é. Coisa linda. E eu tenho uma coisa aqui que... Aí eu vou contar um pouco mais da história dentro do Lanuba, né? Porque assim... Mas eu tenho uma foto aqui que eu acho que mostra tudo, né? O que era que o Circo du Soleil viu na época. Eles viram essa mistura que eu falei para vocês no começo, né? Do trampolim de parede, do ginasta e não trampolim de parede, do trampolim da capoeira e do ginasta, né? Aí, olha essa foto aqui. Se você E do beija-flor. E do beija-flor. E olha, inclusive, esse movimento aqui se chama beija-flor. Algumas pessoas conhecem ele como beija-flor. É um beija-flor. E aí, meu, é muita recordações e tipo assim, entrei no Circo du Soleil. E na época foi complicado, viu? Mas a gente vai se falando mais. Se você tiver alguma outra pergunta. Você fez mais de 10 mil espetáculos em 12 países. Você tem noção dessa grandiosidade, cara? Quando você olha, você entende o tamanho disso na tua vida? Eu vou ser bem sincero, Kátia, eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo ver essa magnitude, porque, tipo assim, eu gostava tanto do que fazia, que não era só mais... era mais um momento de lazer para mim. Era um momento de lazer e, tipo assim... Mas, assim, Cirque du Soleil é um espetáculo que tem tanta magia, tanto sonho, que você, na hora que você... Eu não sei, imagina, mas eu fico imaginando que você ali deve imaginar que as pessoas que estão te assistindo estão, assim, completamente extasiadas, como eu fico quando eu vejo um espetáculo. E o que isso representa para você, saber que está sendo tão admirado por tanta gente? Quantas pessoas tem num espetáculo? Qual é a média de pessoas por espetáculo? Depende do show, mas pode ser entre 1.500 a 2.000 pessoas por noite. E, tipo assim, eu quero fazer uma pausa aqui rapidinho, porque, como eu falei para você, talvez eu vou emocionar aqui nessa live,
Tem o professor Pedro, que entrou agora, que me deu muita força lá em Recife. Ele me tirou do bairro do Imbura para morar na casa dele. Tem o professor Edivanes, que não está aí, mas o professor João, que entrou, Feijão. Tanta emoção, outras pessoas me ajudaram tanto. E fica à vontade para falar com todo mundo que está aqui, viu? A história é sua, você é o conteiro. Não se preocupa, não. Porque a gente não chega num lugar sozinho. A gente não pode chegar. O Antônio, pô, eu cheguei na casa do Antônio, lá de Viçosa. Eles não tinham nem o que comer direito. O pouco que eles tinham, eles compartilhavam comigo, cara. E eu tenho um senso de gratidão incrível. As pessoas foram muito apoio, né? E, tipo assim, tem gente que... Nossa, no Rio de Janeiro também teve o Bruno e a família dele que me deram muita ajuda. Assim, uma coisa detrás da outra, né? Mas, como eu falei, às vezes eu vou entrar nessa coisa aí, porque eu não esqueço nenhum detalhe que passou na minha vida, sabe? E eu não quero falar nome Você de sabe pessoa. o nome disso? Você sabe o nome disso, na minha opinião, Wellington? Eu acho que o nome disso é gratidão. Mas eu sou e tipo assim, esse patamar que eu cheguei com o Circo do Soleil, quanto tempo a gente tem de live ainda? A gente tem 55. A gente tem mais 25 minutos. Perfeito. Então, eu queria falar, tipo assim, entrar no Circo do Soleil, eu acho que muita gente pode entrar. Só que eu entrei no Circo do Soleil, numa época com aquela coisa assim de representar as minhas raízes, né? Mas tinha representar todas as pessoas que investiram em mim. E esse senso de gratitude, de gratidão que eu tenho, vem da minha família, meus amigos, meus professores, as pessoas da capoeira, os mestres, as quedas, os levantais, os pousos. Eu cheguei na época que eu treinava em São Paulo, porque eu treinava de São Paulo, eu morava em Itaquera e até São Bernardo do Campo. E às vezes eu sentia fome. Eu já cheguei a entrar no supermercado e roubei iogurte, porque eu não tenho orgulho disso, mas Fome. de necessidade na época, entendeu? Então, tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício e não é em vão, sabe? Então, você sabe, né, cara, que essa coisa que eu trabalho muito com criança, né? Então, eu sou muito consciente do impacto que a gente faz. Eu tenho uma foto aqui da Escola Pernambucana de Circo, né? Olha aqui. Trampolim. Saltava aqui. E as crianças ficavam ali olhando. Ó. E era aquilo. Um dia alguém foi isso para mim, sabe? Essa coisa de inspiração. E eu sou consciente disso, que sempre que a gente pode ser uma inspiração para as pessoas. E a gente comete erros nessas andadas, nessa jornada de vida, né? Mas isso não deixa... Isso não cala quem a gente é. Isso não cala nossas raízes, né? Então, é isso. É isso, não. A gente está aqui assim, ó, sem ar. Sem ar. E você que deu a casa para sua mãe, não foi isso? Uhum. Minha mãe... Eu tenho uma história meio complicada com a minha mãe, né? Porque até... Eu não tenho problema em falar isso pessoalmente, porque é uma coisa de verdade, né? Eu não chamava minha mãe de mãe. Eu chamava minha mãe de... o nome dela é Fátima, né? Eu chamava ela de Fal. E por muitos anos eu acreditei que... Somos 5, né? E um dos irmãos... minha mãe sofreu muito quando ela cresceu. E eu fiquei sabendo que eu era
quando eu nasci, minha mãe me pôs numa bacia para me doar. E, e aí falaram para minha avó foi e me pegou, né? Tipo assim, não faz isso com ela. Isso por 28 anos da minha vida eu acreditei nisso, né? Só que não aconteceu comigo, aconteceu isso com um irmão meu, e realmente aconteceu. Mas a gente não pode julgar as pessoas, porque, Claro. porque minha mãe sofreu muito, né? E ela tem a história dela, e eu não posso julgar, e ela é minha mãe. E eu tenho que aceitar isso. Só que, tipo assim, por muitos anos foi difícil aquela, sabe? Você se sentir rejeitado por sua própria mãe. E como criança eu queria sempre aquele amor de mãe, aquele carinho. E, e também não tive a figura do pai, né? Mas, como eu falei, aí não é porque alguém fez alguma coisa que não era agradável para você que você não tem que fazer melhor. E como eu tive condições, né? Eu digo, eu vou dar esse presente para minha mãe. E comprei uma casa para ela, comprei uma casa na casa pro meu irmão, ajudei. Eu ajudo as pessoas. Eu não gosto de falar disso, não, mas eu ajudo porque alguém precisa de acreditar. Né? Tem muito isso, né, Kátia? De você chegar num patamar, você pode olhar para trás com desprezo. Mas não, eu olho com muito orgulho e quero dar e sempre dou uma oportunidade, dou a mão para as pessoas para virem para cá. Se eu puder, eu tive pessoas que eu ajudei literalmente a entrar aqui no circo. Mas essas pessoas fizeram a parte dela. Elas só precisavam de alguém para se espelhar ou para dar uma força. E eu, com muito orgulho, fiz isso para algumas pessoas. E se puder, ainda faço mais. Entendeu? Porque é isso. E ainda tenho muito... As minhas raízes são muito brasileiras. Quem me conhece, eu quase que vim só com a camisa do Brasil. Só não vim porque está tendo essa palhaçada no Brasil agora. Porque quem usa o negócio do Brasil é Bolsonaro. Não sou isso, não. Eu sou brasileiro, entendeu? E isso é que me interessa. Muito lindo. Me diz uma coisa. Tô sabendo que você fala um monte de idiomas, cara. Que história é essa? Well, Kátia, não é que eu falo, mas eu me comunico, né? Quando eu cheguei no Circo do Soleil, isso é uma coisa que vocês têm que faz parte da história também, que muita gente não sabe, né? O cara chegou lá no Circo do Soleil e arrebentou. Não foi bem assim, não, galera. Eu tive muito que provar. Tive muito que provar, porque o trampolim na época não era olímpico e o Brasil não tinha tradição. Eu tinha sido campeão brasileiro em 97, fui em 98 para o Circo do Soleil, mas eu tinha muito que aprender, né? Eu era uma das pessoas que poderiam, como é que se fala, ter futuro no esporte, né? Mas não fui adiante. Mas o meu sonho sempre foi representar o Brasil. Mas quando eu cheguei lá no circo, né, as pessoas ficavam rindo de mim, da maneira como eu saltava. E o que aconteceu foi que eu falei, eu não sou muito bom no trampolim. Os cara, pra você ter uma ideia, cara, quando eu cheguei lá no estúdio para treinar com o circo, tinha dois campeões conhecidos no mundo todo, a Tatiana Lushina e o Sasha Danielchenko. Assim que eu vi os caras, eu parei de saltar. Eu digo, Congelou. Ei, professor, posso tirar o treinador, né? Posso ter um autógrafo deles? Aí eu fui correndo, tirei uma foto com eles, tirei o autógrafo, que foram 2 campeões mundiais. E eu não sabia que eles iam saltar comigo. E acabou que eles vieram saltar comigo. E aí a pressão era muito alta, entendeu? Os caras tinham um diferente nível, a técnica dos... eram os ídolos. Tipo assim, tinha o Rodolfo e o Rodrigo, mas os caras já estavam em outro patamar, entendeu? E outras pessoas que estavam lá. E eu digo, puxa, não vai sobrar para mim. Só que o que acontece? Eu via que as pessoas ficavam saltando e não... eu não conseguia acompanhar. Mas aí eles estavam... eu não sabia na época que o circo, na verdade, estava desenvolvendo uma nova disciplina artística, que era o trampolim de parede. E aí que eu fiz? Peraí, tá bom, eu não sou tão bom no trampolim. Mas essa parede aqui se parece com um pé de coco que eu fazia mortal. Cama elástica, mortal. Cama elástica, mortal, pé, mortal.
Aí comecei a saltar. Eu não fui o primeiro a chegar no topo, né? Meu amigo Christian, o treinador da gente, fez uma aposta assim, ó, quem chegar no topo vai ganhar $100 canadenses. E o cara foi, um polonês foi. E acabou que, eventualmente, as pessoas chegaram até o topo. Só que eu tinha essa coisa, né? Eu tinha a coisa da habilidade. Eu não conseguia subir até o topo, mas eu subia de cima. Não, eu saltava de cima para baixo. Eu já fazia duplos, coisas que ele nem imaginava na época que poderiam existir. E uma vez, né? Se vocês viram essa janela aqui, ó. Olha aqui. Quando eu falo do pé de coco, isso aqui para mim era equivalente ao coco. Aí eu saltava daqui e caía em pé, né? E essa janela aqui, que eu falo aqui para vocês, é como se fosse... Não sei se vocês viram os chineses, né? Os chineses, eles têm um círculo e eles fazem uns dives, uns movimentos. Sim. Aí eu vi um rolamento de costa. Eu digo, meu, eu vou criar o pullover. O pullover. Foi eu que criei, entendeu? Então, eu não sabia na época. Mas eu, na verdade, estava realmente ajudando. E depois eu fiquei sabendo, né, que se não fosse as ideias que eu estava trazendo para esse número, né, essa nova disciplina, o número não ia ser como é hoje em dia, como você viu no Lanu, né? Mas isso só fui entender, como eu falei, tipo, 20 anos depois quase, entendeu? Mas, meu, tudo valeu a pena. Nossa, mas com certeza valeu a pena, porque você pôde contribuir muito Isso. com o circo também, né? E, da mesma forma que foi grandioso para a sua vida, você também foi para a companhia. Então, E, na verdade, Kátia, eu estava trazendo também a linguagem brasileira para o circo. Não só foi eu que passei nessa audição, foram mais 4 pessoas, né? Eram 3 de tecido, tinha uma aerialista, que é o Carlinhos, e tinha eu fui o único acrobata na época que participou. Mas já tinha um primeiro brasileiro, que foi o Roberto Silva, um grande acrobata. Nossa, ele até me deu toques daqui no circo. Mas eu estava participando de uma criação. O Roberto, eu acho que já chegou para fazer alguma coisa aqui no circo, né? Se eu não me engano. E era criação. E era um peso. Mas era um peso, assim, incrível. E como o Rodolfo lembrou aí, eu também tinha uns bons treinadores. Só que, tipo assim, você falou da linguagem, né? Não esqueci, não. Eu não falava inglês. Não falava inglês, eu só falava o verbo to be. E eu tinha uma pessoa muito querida, uma namorada argentina. Então eu estava naquela coisa de aprender espanhol num lugar de Quebec que falam francês e também o pessoal se comunicando em inglês. Meu, demorou quase 3 anos para mim desenvolver o inglês, né? E aí comecei. Aí eu digo, pô, já que eu estou aqui, vou aprender um pouco da língua, vou aprender um pouco do francês. Aí estudei por conta própria. E depois do Lanuba, né, fui fazer a criação do número de trampolim de parede do Dralhão, que é uma parede de quase 8 metros de altura, que eu também contribuí bastante na criação desse número. E o que aconteceu? Eram bastante russos. E esses russos, eles não se comunicavam direito. E aí eu comecei a aprender o russo para poder se comunicar com eles. Porque a gente tem que ter compaixão por essas pessoas. Quando a gente vem de um país como o nosso, que às vezes a gente não tem a possibilidade de aprender uma língua, às vezes as pessoas de fora ficam rindo da gente. E isso não é legal. Então, na verdade, eu aprendi para poder ajudar o russo, no caso, né? E um pouco de francês também, porque as pessoas falavam e eu queria entender. E eu queria fazer parte daquele círculo. E para você fazer... Não é um círculo de elite, né? É um círculo além do que você tem, né? Você estava exposto. Então, eu aprendi um pouco de russo, como eu falo francês, espanhol e inglês e o meu pobre português aí. cara, você é riquíssimo. Você tem uma história que emociona muita gente, cara. O que significa... Kátia, desculpa. Essa coisa de riquíssimo que você falou aí é uma coisa importante que eu queria falar nesse live também. Teve uma época que eu morei no Coque, né, lá em Recife, e eu vendia picolé na rua, e eu também vendia pipoca, né? Não, minha tia, ela faleceu também ano passado, ela falou assim, depois que minha avó faleceu, eu fui morar com ela no bairro do Coque, ela falou, você não vai treinar ginástica não, você vai ter que trabalhar. Tem que trabalhar vendendo pipoca, como todo mundo aqui no bairro faz.
Aí eu digo, tia, não, não, não. Aí ela correu atrás de mim, me deu uma pisa. Porque eu digo, não, meu sonho é ser ginasta, você não está entendendo. E eu era tanto orgulho que eu andava de colã, né, com shortzinho, para poder treinar. E todo mundo chama, bailarina, bailarina. Um dos meus apelidos da vida, né? Sabe? E aquilo não me importava, aquilo me engrandecia. Porque eu digo, um dia eu vou desenvolver essa bailarina aí. E aí, aí eu comecei a vender pipoca. Eu digo, meu, o coque misericórdia, o meu amigo falou aí, porque realmente o negócio lá era pesado. A pipoca na época era 10 centavos. E eu digo, meu, eu vou juntar 100 reais. Aí eu digo, pum. Eu acho que foi um mês e meio de 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, juntei 100 reais. Eu digo, meu, se eu posso fazer isso, chegar até aqui, eu posso fazer isso em outras coisas da minha vida. Então, eu sou rico sim, mas é rico de determinação. Determinação de não desistir, de não ver perrengue, porque eu sou muito focado, sabe, cara? Tipo assim, eu não vejo problema. Os problemas para mim, eu encaro como eu acho bom. É um passo a mais. É um passo a mais. Quase como um cavalo, né? Que fica assim. Só esse, é aqui que eu vou, entendeu? Muito bom. Mas é isso, a riqueza está. Eu acredito é nessa riqueza mesmo. E quando eu disse que você é muito rico, eu, em momento algum, pensei em outra riqueza, porque não é relevante. O que é nosso é o que está dentro. É a riqueza do que a gente traz e do quanto a gente muda, influencia e transforma a vida das pessoas que a gente se conecta ao longo da nossa vida. Essa é a grande riqueza, sem sombra de dúvidas. E me diz uma coisa, o que a capoeira significa para você? A capoeira me conecta com as pessoas. Tem um lado. Meu, a ginga é a vida, né? A ginga é a vida. A maneira de lidar com as coisas. A porrada vem e você se esquiva, né? E você não vê como você tira proveito daquilo. Então, a capoeira representa isso, a minha brasileiridade total, entendeu? Às vezes eu saio daí. Em Orlando, eu representei muito o Brasil, mas aqui também, entendeu? E a capoeira foi onde me ajudou muito no circo, né? Porque era o diferencial. Aquela roupa vermelha do Pierrot, né, que eu tinha, era o que fazia diferença. Eu fazia aquilo flutuar com os movimentos. E o pessoal era tudo ginasta. E eu trazia esse diferencial na época, né? Agora tem muita gente que faz, mas a capoeira e me conecta muito, né? Me conecta muito com as minhas raízes. Foi de onde eu comecei. De onde eu comecei fui uma das primeiras pessoas, e se não a primeira, que trouxe a capoeira, assim, literalmente, para o circo. Só que eu não chegou, teve o Kleber, teve o Perninha, teve o Gabriel, que fizeram o K, né? Como personagem de capoeira. Mas eu introduzia um jeitinho brasileiro a capoeira nos movimentos. Tanto que você vê aqui, ó, isso em 98, eu estou fazendo o que chama de AU batido. E não tem para ninguém. Foi eu que comecei isso aqui. E eu levei longe, entendeu? Inclusive, que eu quero até compartilhar com vocês, uma coisa que aconteceu em 2002. Isso aqui, ó. Eu fui ao Oscar, galera. Eu fui ao Oscar. Entendeu? Uau! E eu fui, e eu lembro claramente, o Circo du Soleil, nessa época, já tinha mais de 1.800 a 1.000 artistas, assim, high level, high level. Eles escolheram 35 artistas, só os tops do top. E eu lembro que eu briguei com o meu treinador, o Daniel Paula, falei, meu, eu não quero não, não quero não. Você tem que ir, porque eu não queria faltar ao show, eu era tão disciplinado que não podia faltar ao show. Pra mim, né? Mas aí aconteceu que eu fui no Oscar. O Oscar foi visto por mais de 1 bilhão de pessoas. Gente, Caraca, vocês entendem o que é isso? E na época vocês não entendem, mas a gente estava tocando a vida de muitas pessoas. E depois daquele Oscar é que o circo deu um chute assim incrível. Porque se expôs para o mundo, entendeu? Então eu fiz parte daquilo. E eu fiz parte trazendo vocês, brasileiros, trazendo a gente, trazendo meus professores. isso, eu me sinto muito bem representada.
foi... Eu tava muito ciente, sabe? Muito ciente, sabe, Kátia? Não era... Não era... mas veio depois, entendeu? Você só entende o que é isso depois. Você passa por isso, entendeu? E foi massa, foi massa. E representei bem. Depois disso a gente fez um DVD do Lanuba. Aí foi quando realmente, depois do DVD, em 2002, depois que a gente botou do Oscar, que começou a realmente divulgar o que é a disciplina de trampolim de parede, né? Então, pô, a gente começou a desenvolver técnicas. Foi incrível, cara. Tipo, Muito emocionante, cara, muito emocionante. Eu sei que eu fuçando, né, as suas fotos aqui pro Conteiro, eu vi, assim, muitos encontros, você encontrando muitas pessoas, assim, que quiseram fotografar com você, e Xuxa, Ivete, muitos brasileiros, né, que... Essa aí, não tô vendo Camargo. Hebe! Maravilhosa! Ó, essa daqui? Ivete. Não, Celine Dion. Não, eu não tô. Ah, mentira! Eu não tô conseguindo ver. Ah, agora eu tô. Celine Dion, que máximo! Ó, eu vou mostrar aqui, mas não... eu tenho da Xuxa também, mas não vou mostrar. Eu vou apagar aqui porque aqui, ó. Angélica, olha que tempo! meu, é que eu sei que essa live vai acabar, mas eu só quero... Não, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa, Wellington. Essa casa é sua, meu querido. Tá. Essa casa tem espaço para muitas histórias. É uma casa de histórias. É uma casa de inspiração de histórias, de conexões humanas. Você volte sempre, porque você é muito bem-vindo. Amém, muito amém. bem-vindo. Eu tenho mais uma história que eu quero contar, mas me dê aí quando tiver mais 10 minutos, por favor. Porque não... Estamos com 6 minutos. 6 minutos, vai. Não, é teu, o momento é teu. Vai lá. Então, eu sei que é rapidinho, pessoal. Teve um episódio, né, que infelizmente em 2006, eu quebrei os 2 pés fazendo acrobacia, né? Eu me desafiava muito. E tive que fazer uma operação no outro dia, né? E me transferi de Málaga, na Espanha, para Montreal. Me recuperei em 5 meses. Em 5 meses de recuperação, voltei e fiz o show, né? Só que dentro dos meus pés tinha 2 metais. E doía muito. Eu caminhava, doía. Eu digo, não posso imaginar fazendo, né? Só que eu conseguia fazer. Eu voltei, eu fiz uma apresentação, né, para todos os Circo de Soleil. Eu individualmente, eu fui o primeiro artista a chamar todas as pessoas dos office para fazer uma apresentação. Geralmente é um grupo de pessoas, tudo isso. Eu fui sozinho, eu e Deus. E isso também que fez o meu nome, né? Porque eu digo, por que não? As pessoas merecem, estão trabalhando o tempo todo e eu tinha muito de compartilhar essa paixão pelo que eu fazia. Bom, fiz a apresentação, voltei, só que estava começando a doer muito. E eu pedi, por favor, para tirarem os metais dos pés. Eu estava em Osaka, Japão, e retiraram os meus 2 metais e eu tive que voltar para Montreal. Quando eu voltei para Montreal, o que estava acontecendo? Estava tendo o Campeonato Mundial de Trampolim Acrobático em Quebec. E aquilo era o meu sonho, né? Participar de um Mundial de Trampolim Acrobático. E eu digo, meu Deus do céu, estou contando bem rápido, por causa do pouco tempo, hein? Eu digo, Senhor, caraca, eu sei que eu não posso competir, né? Mas, caraca. Aí eu fiquei sabendo que o Circo de Soleil ia fazer a abertura da competição de trampolim acrobático com um trampolim de parede, com o personagem de vermelho. E eu digo, Senhor, eu não posso. Aí eu, tentei falar com várias pessoas falaram, infelizmente você não vai poder fazer por causa do seguro. Não foi em Vancouver, Rodolfo, foi no Quebec, né? E só para corrigir isso aí. E aí, o que aconteceu? Eu fui e... me chamaram então para fazer a criação do número. Eu ajudei a criar o número, pôs o número junto. E um dia antes da competição,
veio 2 amigos meus de Quebec que faziam capoeira. Aí eu fiquei assim, eu falei ali para eles, o que é que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, a gente vai fazer uma apresentação de capoeira na abertura. Aí eu digo, me ponham também, me ponham também, me ponham também. Meu, Kátia, só para terminar isso aí, essa live, eu realizei um grande sonho, né? Eu fiz uma apresentação, o meu sonho era representar o Brasil. Eu fiz uma apresentação na abertura do Campeonato Mundial de Trampolim Acrobático, representando as minhas raízes, que foi a capoeira. E a coisa mais incrível é que tinha várias pessoas. E uma das fotos que eles tiraram foi eu fazendo um movimento de capoeira, que se chama esse AU batido, ou esse beija-flor que as pessoas conhecem. E aquilo, para mim, foi uma das coisas que mais tocou a minha vida, né? Além de ter realizado um sonho de ir para o Brasil e ter me apresentado esse ano com o Circo de Soleil. Ano passado, no caso. Ano passado, ovo. A gente vai voltar numa outra live, com certeza, para contar essa história do ovo do Brasil. A gente já vai marcar. Depois que desligar aqui, essa nossa conversa vai ficar aqui no IGTV, vai ficar também no YouTube, também no Facebook, @ConteiroHistórias. E quem ainda não segue o canal, o perfil, @ConteiroHistórias, porque todo mundo que passa por essa conversa conteiro, a história nunca termina, a história continua e volta, e cada dia e cada momento a gente vai trazer um pedacinho das histórias lindas e inspiradoras do Wellington. Então vai lá e se inscreve, porque a gente vai voltar a conversar, porque imagina essa pessoa, o que tem de coisa para contar pra gente. Já tá quase acabando, né? Eu só quero dar um tchauzinho. Dá um tchau pra galera, fala com o pessoal. Pessoal, muito obrigado por ter participado disso. Eu estava bem nervoso. A Andrea sabe disso. Kátia, a Andrea. A Andrea, minha amiga, a Andrea. Eu sei que você é Kátia. Eu tava pintando o cabelo. Eu digo, ontem eu tinha feito o cabelo assim. Eu digo, vou pôr aqui em cima para ficar o artista. Eu digo, não, eu tenho que ser eu mesmo, artista, palhaçada. E, cara, todas as pessoas que estão vendo e que não estão também fazem parte da minha vida. É difícil ficar falando nome, né? Marcão, Érica, mãe da Vera, né, no caso, Peró, Feijão, você irmãozão. Obrigado, Perninha, por ter tirado onda com meu cabelo ontem. Professor Sérgio, eu te amo. Bianca, gente, Cielo, Rafaela, Andréa, Marcão, galera, amo vocês. Antônio, professor Pedro. Nós também amamos você, Wellington, assim, sem palavras para agradecer. Compartilhar é sempre muito bom, conexão de pessoas. As pessoas podem te seguir, o seu contato vai ficar lá. Hoje, assim que a gente acabar agora, a gente está fechando. E eu só posso falar uma coisa para você, que é assim, muito obrigado em nome de todo mundo que está aí, por compartilhar essa história tão rica com a gente. Muita gratidão, meu querido. Pessoal, nunca deixem de sonhar. E vai ter sempre... Tiago, obrigado também, amigo. Vai ter sempre gente que vão querer botar areia no seu caminhão. Despeje areia e continue vivendo. Professor João, te amo também. Galera, gratidão. Seu Wilson, muito obrigado. Muita gratidão, viu? Muita gratidão mesmo. Obrigada, meu querido. Um beijo gigante. Gigante como é o amor que a gente sente por ti. Beijo enorme. Palhaçada pra vida. Palhaçada! Gratidão a todos. Beijo. Beijo, galera. Palhaçada. Total. Valeu, professor João. Ó, Cássia. Tchau.